Shalom, sejam todos bem-vindos. Torá, Orgoim, instrução e luz para as nações. A instrução de hoje que nós iremos receber é acerca do livro de Provérbios. Provérbios é um livro que, como eu havia dito, eu considero um livro muito rico, um livro que nós devemos aplicar de forma diária em nossas vidas. É um livro que ele tem uma sabedoria muito extensa e que ela deve ser trazida para nós e compartilhada com as pessoas, seja de uma forma no nível mais sutil ou até no nível mais denso para aqueles que já estão preparados. E o provérbio, no capítulo 1, versículo 1, nós vemos que está escrito dessa forma: Mishlei, Shlomo, Ben David, Mele, Israel. Expressões: Shlomo, filho de Davi, rei de Israel. Rei de Israel. Salomão ele foi o terceiro rei de Israel. O primeiro rei nós sabemos que foi Shaul, conhecido como Saul. Depois o seu sucessor foi Davi. E em seguida quem sucedeu o rei Davi foi Shlomo. Conhecemos acerca da história tanto do rei Saul, porque da sua rejeição ao reinado. Conhecemos também acerca do rei Davi e suas histórias. E nós vemos que entre um dos relatos que está contido na Bíblia, no livro, precisamente no livro de 2 Samuel, no capítulo 12, versículo 24 e 25, nós vemos ali a narrativa onde ocorre aquele fato, onde o filho de Davi, com Betseba, ele vem a falecer. E após o seu falecimento, para confortar o coração de Betseba, confortar o coração do rei Davi, o Eterno permite que ela novamente fique grávida. E quando ela fica grávida, ela engravida justamente do rei Salomão. Nessa ocasião, o próprio Davi, ele coloca o nome dele de Shlomo, pacífico. E nós vemos que diz que o Eterno amou aquela criança. E também nós sabemos que o Eterno tinha um amor muito grande pelo rei Davi. Então ele diz para o profeta Natan para ir até o rei Davi e dizer para ele que a criança vai ser chamada de Idídia. Então, por ordem do Eterno, o profeta Natan vai até Davi e diz para ele: olha, a criança vai chamar-se Idídia. Porém, Davi já havia colocado o nome dele de Shlomo. E nós vemos que nos dias atuais, nós vemos que a pessoa ali tem um prenome, tem o nome e tem um sobrenome. Então, se nós tivéssemos o privilégio de ter tido o nascimento do rei Salomão nos dias atuais, o nome dele seria Shlomo Idídia Kohelet. Por que Kohelet? Porque nós vemos que no livro de Eclesiastes que temos essa expressão Kohelet, livro do pregador, que alguns dizem que é o livro do pregador. Nós vemos que ele é um título também dado a Salomão. Salomão também recebe esse título de Kohelet. O nome Idídia era um nome realmente que o Eterno havia conferido a ele por intermédio do profeta Natan. Porém, Kohelet é um título, porque na verdade esse nome, Kohelet, muitos traduzem como o pregador, muitos traduzem como o falante, mas aqui dá uma margem para vários tipos de tradução, porque uma que ele é formado pela letra Kaf, Rei, Tet e Tav. Então, depende da forma, mas precisamente seria aquele que fala do acúmulo da sabedoria, porque por causa da palavra Kol, que é voz, e aqui nós vemos que tem a palavra relacionada à visão, e a última palavra é o Tav. Ela é uma palavra que ela está relacionada à palavra Emet, verdade, ou aquele que fala de verdades. Ok? E nós vemos que ao longo da vida do rei Salomão, ele
Simplesmente ele acumulou realmente uma grande sabedoria, porque esse feito aconteceu na ocasião em que ele tem o privilégio de ter um encontro com o Eterno, e nesse encontro que ele teve com o Eterno, em suas orações, o Eterno concede o privilégio de ele fazer um pedido. E esse pedido que o rei Salomão ele fez para o Eterno foi que o Eterno desse um coração sábio para saber entrar e sair no meio desse povo que ele iria governar. E o Eterno disse para ele que assim como ele não pediu a vida dos inimigos, não pediu riqueza, ele daria sabedoria e também lhe daria muitas riquezas. E assim foi concedido ao rei Salomão esse privilégio de ter sabedoria e, junto com essa sabedoria, obter muita riqueza. O primeiro nome, que é o nome Shlomo, ele significa pacífico, porque no seu período do seu reinado, Salomão ele conseguiu manter os reinados e manter a nação de Israel em paz. Naquela época existia uma forma de casamentos que era contratuais ou consensuais, ou uns casamentos que eles faziam, onde na realidade, muitos que conhecem acerca da vida do rei Salomão, sabe do que as escrituras ele fala a respeito dele, de 700 mulheres, 300 concubinas, e tudo isso aí, se você for analisar mais detalhadamente, você vai perceber que ali era a forma dos casamentos arranjados, que Salomão ele fazia esse tipo de feitos para quê? Para que ele, sabendo que se ele fosse até um determinado reinado, ele tomasse para si uma mulher, ali ele teria um contrato, ou teria um trato com aquela nação, de que aquela nação, por ele ter um vínculo, aquele rei manteria passividade com o reino de Israel. Então, essa era uma das razões. Então, Shlomo, pacífico. E Dídia, nós sabemos que Dídia, pela razão do Eterno ter aquele amor muito intenso, o Eterno amar Davi, ele também amou o próprio Shlomo quando nasceu. Então, nós temos esse título para também Salomão, que é amado de Deus, ou amado do Eterno. Correlit, aquele que fala do acúmulo de sabedoria, aquele que fala de palavras de verdade. Então, essa introdução que eu quero trazer para vocês hoje é acerca do livro de Provérbios. Ok? Um abraço a todos, tudo de bom e até o nosso próximo vídeo.